Então, portanto, sede prudente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Olha aqui, Paulo, ele tá falando aqui, né, que ele escreveu essa carta para os Efésios, e ele fala aqui da importância da gente não andar como os nécios. Os nécios significa bobos, e mais que a gente vem andar como sábios. Remindo o tempo. Remindo, quando a gente vai olhar na tradução, né? Esqueci a palavra agora, né? Tradução é o dicionário. Quando a gente vai olhar no dicionário, remir significa salvar, resgatar, ou seja, você salvar o tempo, você resgatar o tempo. Então, a gente tem que pensar o que a gente tem feito hoje e como a gente tem usado do nosso tempo. Quando Paulo fala aqui que a gente deve remir o tempo, né, e a gente não andar como os nécios e sim andar como as pessoas sábias, a gente tem que parar e pensar, eu tenho gastado meu tempo como uma pessoa sábia ou uma pessoa nécia? Gente, e como, eu não sei se é para vocês, isso para mim é uma tentação, as redes sociais. Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para ir para academia, eu não tenho tempo para fazer uma caminhada, eu não tenho tempo de estar com a minha família. Mas quantas de nós já passamos tanto tempo na internet? Às vezes a gente fala, eu só vou escrever ali para alguém, eu só vou postar ali para alguém, quando a gente vê, passou 1, 2 horas. E isso são tempos que a gente está perdendo. E o tempo que a gente perde, a gente não consegue mais recuperar. Você vê que Deus deu o mesmo tempo, o mesmo dia, né? Para todas. Todas temos 24 horas por dia. Mas quem realmente tem gastado seu tempo com as coisas de Deus, né? Porque no 17 ele fala, porque isso não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Como é que a gente vai saber qual é a vontade do Senhor se a gente gasta tempo com só as coisas do mundo, se a gente gasta tempo nas redes sociais? Gente, as redes sociais é muito boa. Ela ensina a gente muitas coisas, mas também a gente perde tanto tempo. O que a gente vê nas redes sociais? Fofoca, aí a gente vê a vida das pessoas, aí a gente vê uma notícia ruim, outra coisa ali, dancinha, palhaçada, a gente tá rindo, mas quando a gente vê, a gente ficou ali tanto tempo, e aquele tempo que a gente perdeu ali nas redes sociais, a gente poderia tá perdendo com as coisas do alto e entendendo realmente qual é a vontade de Deus na nossa vida. E aí que Paulo, quando fala isso, né, ele fala e de uma forma assim para alertar, porque muitas pessoas, era naquele tempo que ele estava falando, e aquele tempo havia tempos maus, mas hoje também há tempos maus, nunca parou, sempre vai ver tempos maus, até o Senhor Jesus voltar, a gente vai viver esses tempos maus. E aí, às vezes, né, tem pessoas que falam assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de cuidar do templo do Espírito Santo, porque eu tenho um filho pequeno, porque eu tenho família. Mas, gente, quantas vezes tem pessoas que às vezes ela tá em casa com um filho pequeno, mas ela tá ali só por estar, ela não tá ali de corpo, alma e espírito. Muitas vezes a criança tá brincando e ela tá na rede social. A criança tá falando com ela, mas ela não tá prestando atenção. Então, a gente tem que realmente parar e pensar, meu Deus, com o que eu tô gastando o meu tempo? Você vê que nos velórios, o que a pessoa mais lamenta é, por que eu não falei mais que eu amava? Porque eu não passei mais tempo? Porque... Aí então a pessoa fica pensando no tempo, né? Porque no velório vem esses pensamentos, mas a gente tem que aproveitar o nosso tempo hoje com as pessoas que a gente ama, com as coisas de Deus. E quando a gente fala assim, as coisas de Deus, não quer dizer que a gente tem que ficar 24 horas na igreja ou ir todo dia para a igreja, não. Aproveitar e remir o tempo é a gente realmente gastar tempo com aquilo que realmente importa. Por exemplo, a gente vai no médico, a gente não sabe que vai esperar lá um monte de tempo. Então, o que a gente pode fazer? Levar um livro para ler,
ou levar alguma coisa que realmente ali, aquele tempo que você tá ali, você vai remir, ou seja, você vai resgatar. Poxa, eu tenho que ficar 2 horas aqui no hospital, poxa, eu tenho que ficar 1 hora aqui esperando essa consulta, mas então eu vou ler um livro que vai me edificar, vou ouvir algum podcast, coloco o fone, ouvir algum podcast, mas é algo que vai me edificar espiritualmente. Mas quantas pessoas fazem o quê? Vai para o médico, vai esperar alguma consulta, elas levam o celular e fica ali. TikTok, Instagram, Facebook, e vai ali. Ali ela não tá remindo tempo. Ali ela não tá resgatando o tempo dela. E aquele tempo que ela ficou ali meia hora, 1 hora no celular, ela literalmente perdeu aquele tempo. E ela não vai conseguir mais resgatar no outro dia. Porque se tem uma coisa que é muito precioso e as pessoas não têm conseguido enxergar, e eu também me incluo nisso, quando eu falo aqui, gente, eu me incluo também. Né? Quando eu vi esse versículo, eu falei, Senhor, meu Deus, né? E a gente tem que sempre pesquisar as palavras quando a gente lê, a gente tem que entender realmente o que ele quer falar, remir o tempo, porquanto os dias são maus. Então, remir é resgatar. Então, como eu tô cuidando do meu dia, como eu tô cuidando da minha vida. Gente, olha, eu vou pra academia, mas não é por vaidade, é porque você vê que a pessoa, quando ela vai chegando na velhice, se ela não foi uma pessoa que ela se exercitou, praticou esporte, cuidou da saúde, ela vai sentir na velhice dela. Porque ali ela não remiu o tempo dela. Agora, quando eu cuido da minha saúde, eu faço esporte, eu me alimento bem, ali eu tô remindo a minha velhice. Porque quando eu ficar velha, eu vou conseguir desfrutar da minha velhice. Você vê que tem pessoas que às vezes ela tem 90 anos, elas têm 60 anos, mas ela parece que já tem 90, porque ela passou a vida inteira dela comendo besteira, não cuidou da saúde. Então, ela não conseguiu remir o tempo, pelo contrário, ela perdeu o tempo dela. Então, quando Deus fala isso para nós, remir o nosso tempo, Ele não está falando à toa. Ele sabe como é que as pessoas são. Então, eu pergunto para vocês hoje, como é que vocês estão remindo o tempo de vocês? Com o que vocês estão gastando o tempo de vocês? E essa pergunta eu tô me fazendo essa semana toda. E aí, hoje eu saí para resolver umas coisas com o Matheus e eu tava sentada no metrô. E gente, todo mundo no celular. Ninguém mais para. E eu tava ali parada e eu tava orando pelas pessoas. Eu falava, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, porque, gente, é automático, todo mundo tá ali, sabe? Elas não estão remindo o tempo dela. Enquanto elas estivessem ali no metrô, elas poderiam estar refletindo como foi o dia dela. E mesmo ali, quando você tá ali vendo aquelas pessoas, a única coisa que você pode realmente fazer por elas é orar. Porque você não vai poder chegar para elas, pessoas que você não conhece, e falar, você tá aí perdendo tempo com seu celular, não sei o que. Não, a única coisa que você pode fazer é orar por elas. E eu pedi a Deus, assim, que tenha misericórdia dela. E isso que eu vou falar para vocês também podem fazer isso. Eu faço muito isso quando eu tô no metrô, eu faço isso muito quando eu tô andando e tô vendo muitas pessoas. Eu sempre falo, Senhor, quando eu entro, só no meu pensamento eu falo, Senhor, toca no coração dessas pessoas, que o Senhor dê uma oportunidade, seja que elas vejam ou essa semana ou esse mês, algo que elas lerem na internet, algo que elas verem num livro, eu não sei, traz na memória dessas pessoas ou faz elas verem algo que elas entendam que o Senhor é o único Senhor e Salvador, que elas têm uma chance de salvação. Gente, eu tô ali, sempre em oração, sempre em oração. Você não sabe o poder e o valor de que você tem uma pessoa que pode orar e interceder por você. E quantas pessoas hoje não tem ninguém que ore por elas? Eu não sei se essa minha oração tá fazendo efeito, mas eu, quando vejo aquelas pessoas ali, e aqui na Alemanha, o quadro de depressão é muito alto, gente. É muita gente com depressão. Principalmente agora, quando chega o inverno,
é muito escuro, fica o tempo muito escuro, muito frio. E quando você não tem Deus, é muito difícil. Então você olha na rua, as pessoas, o semblante delas é tão triste. Então a gente tem que realmente, sabe, orar, sair um pouco da nossa vidinha. Só em casa, trabalho, não, você realmente tem que olhar para as pessoas e amar uma delas e pensar que se elas morrerem hoje sem o Senhor Jesus, para onde é que vai essa alma? E é disso que Deus tem precisado, de pessoas que se preocupem com outras pessoas, né? Quando a gente olha para Jesus, por isso que eu amo Jesus, ele é meu maior exemplo. Imagina Jesus sentado no trono, dono das riquezas, de tudo, lá no céu maravilhoso. Ele desceu, se fez homem para salvar a gente. Chegou aqui na terra, foi humilhado, cuspiram nele, bateram nele. Mas ele fez isso porque ele nos amou tanto. Então, se ele resgatou a gente, o mínimo que a gente pode fazer é o mesmo que ele fez. E a gente pode fazer isso orando pelas pessoas. Tem pessoas que não dá para falar, você só pode interceder e orar. Então, traz isso hoje para a vida de vocês, quando vocês estiverem andando na rua e ver pessoas, fala, Senhor, toca nessas pessoas de alguma forma, que o Senhor traga a memória delas, ao elas lerem um livro, ou elas verem algo na internet, que elas tenham uma chance de salvação. Porque todos os dias, gente, todos os dias tem pessoas que são milhares de pessoas que estão morrendo. Infelizmente, muitas estão morrendo sem Jesus. Muitas estão indo para o inferno. Entende por quê? Porque elas não remiram o tempo dela, porque elas gastaram o tempo dela em bailes, gastaram o tempo dela em internet, gastaram o tempo dela com muitas coisas. Mas elas não gastaram o tempo dela com as coisas de Deus. E talvez faltou alguém que orasse por elas, eu não sei. Mas a gente que está recebendo isso de Deus, o mínimo que a gente pode fazer é fazer e dar de graça aquilo que Deus deu pra gente. A gente foi salvo, sabe? Eu às vezes paro e penso assim, e agradeço pela minha vida, porque quantas pessoas já morreu hoje e não tem mais salvação? Quantas pessoas estão agora no inferno? Gente, acabou pra elas, não tem mais jeito. Mas pra gente, tem jeito, a gente tá viva, a gente tá respirando. E a gente tem que ter esse temor e pedir todos os dias. E eu peço, meu Deus, todos os dias, não me deixa perder a consciência da minha salvação e da minha alma. Me ensina a remir meu tempo, a não perder tempo com besteira. E eu tenho as minhas fraquezas e a internet. E eu trabalho com internet também, então para mim é muito difícil. Às vezes você tem que entrar na internet e eu tenho que ter muito foco para sair logo, para não perder tempo, ficando vendo coisas. E é bom e é gostoso a gente você ver coisas e palhaçadas. Às vezes eu mando para Matheus, às vezes eu mando para Yane. Até coisas também alertando. Ah, eu vi isso no Instagram, olha, isso aqui é sério, eu mando para eles. Aí a Nezé até fala, mãe, a senhora fica me mandando essas coisas, né? Eu não sei se vocês já viram, às vezes tem aquelas pessoas, os médicos falam que você não pode coçar muito os olhos, que já teve gente até que ficou cega. E eu mando pra Yane, que ela coça muito o olho, eu mando pra Matheus, eu mando pra mim mesma, no sentido que eu também às vezes coço os olhos. Então, assim, coisinhas que você vai vendo, que você fala, ah, isso aqui eu tenho que alertar para que não aconteça. Então, assim, a internet é boa, mas a gente tem que saber remir o nosso tempo com a internet, remir o nosso tempo quando a gente tá em casa, sabe? Se a gente é aquela pessoa que a gente se preocupa quando a gente vai sentar para se alimentar, será que quando eu só me preocupo em dar para minha família o alimento físico, mas o alimento espiritual, né? Aqui em casa a gente tem uma cultura de toda vez que a gente vai jantar junto, porque a jantar é a única refeição que a gente consegue fazer juntos, porque eu saio cedo pro trabalho, aí ele vai ir pra escola, eu almoço no trabalho, e à noite é o único momento que a gente tá todo mundo junto. Então, cada um tem que falar algo que ouviu, alguma palavra, ou leu na Bíblia, mas algo que chamou a atenção dela espiritualmente, né? Então, cada um tem que falar. Então, todos os dias a gente tem que falar isso. E isso é tão bom, porque ali tá um aprendendo com o outro. Então, eu sempre tenho procurado trazer a minha família para as coisas de Deus. Remir os tempos, chamar a atenção. Cuidado de estar assistindo muita internet, cuidado de estar muito no celular, isso e aquilo. Porque, lembra que eu falei que a mulher sábia edifica a casa? Então,
certas coisas requer para nós, sabe, tá ali orando. Então, às vezes a gente para assim, poxa, eu aprendo as coisas, por que que aquela pessoa, ela passa por dificuldades, mas ela passa de uma forma diferente? É porque aquela pessoa, ela tá talvez usando a fé dela ali todos os dias. Quando acontece algo, eu paro e penso, peraí, Espírito Santo, me ajuda. O Senhor é que vai me ensinar todas as coisas, me ajuda. Por favor, me ajuda. Então, aquilo que eu estou ensinando para vocês, eu estou vivendo constantemente. E quando eu falho, porque eu não sou perfeita, o que eu faço? Vou para os pés de Jesus. Jesus, me perdoa. E teve um dia que eu cheguei e falei, Jesus, eu tô tão cansada. Tô tão cansada. Ai, meu Deus do céu. Eu fui voltar para as férias e tinha que ir pro trabalho, né? E lembrar que eu tenho que escutar choro de criança chorando. E eu falo, ai, Senhor, eu não tô com vontade nenhuma de voltar pro trabalho. Mas me ajuda, Senhor, me dá força. Então, aquela coisa, você tá ali, você tem suas fraquezas, você tem suas falhas, mas você sempre tá aos pés do Senhor Jesus. Mas o foco da mensagem, para eu não fugir, é isso. Remir o nosso tempo. Como você pensa agora, como você gastou sua semana hoje? Será que você usou mais do seu tempo nas redes sociais? Fofocando? Ou gastando tempo com as coisas de Deus? Porque uma coisa é eu falar. Eu não sei se você já ouviu aquela música que tá até famosa. Por ele eu vou gastando a minha vida. Então, assim, você vê que às vezes o crente, ele não mente. A pessoa que é cristã, ela não mente. Mas às vezes ela mente quando canta. Porque muitas vezes a gente fala que a gente vê numa música ali, a pessoa é por ele que eu tô gastando todo o meu tempo, toda a minha energia. Mas quando a gente para no dia e reflete, será que o meu dia todo eu gastei realmente por ele? Foi por Deus que eu gastei realmente a minha vida? Então a gente tem que, até no que a gente canta, a gente prestar atenção se a gente vive aquilo. Pra gente não mentir ao estar cantando. Então, isso do remir o seu tempo, eu creio que Deus quer falar conosco, principalmente agora, nessa época das redes sociais. Das redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok, não sei, cada um gosta de alguma coisa, mas a gente remia o nosso tempo também dentro de casa com a nossa família, a gente remia o nosso tempo no trabalho. Com o que eu estou gastando meu tempo? Com o que? Esse é o que eu tenho pensado e eu peço que cada um de nós venha refletir.